O Salmo 124 foi escrito por Davi. No texto massorético, que é o texto original da Bíblia, está escrito sobre este salmo que ele é o Cântico dos Degraus, ou Cântico de Subida. E está escrito assim: Cântico dos Degraus de Davi. Então, o próprio texto original da Bíblia revela claramente que o autor desse salmo é Davi. Na Bíblia, na versão Almeida, revista e atualizado na língua portuguesa, o título desse salmo é Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Na versão da NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Este salmo faz parte do conjunto dos cânticos de peregrinação. São cânticos de peregrinação os salmos 120 até o salmo 134. Essa coleção desses 15 salmos, do 120 até o 134, corresponde a um conjunto dos salmos que o povo de Israel canta quando eles estão fazendo as suas peregrinações em direção a Jerusalém na época da celebração das festividades que ocorrem em Jerusalém. As festividades são a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Essas festas são realizadas todo o ano em períodos próprios e específicos. E o povo de Israel se reúne em Jerusalém, porque eles entendem que Jerusalém é como se fosse a casa do Senhor, é como se fosse um local sagrado, é como se fosse um local de reunião de todos os que adoram ao Senhor. Nós pudemos notar essa percepção de Jerusalém como a casa do Senhor quando nós meditamos no Salmo 122. No Salmo 122, Davi também é o autor do Salmo 122. Ele fala que ele se alegrou quando o convidaram para estar à casa do Senhor. E depois, na evolução do salmo, ele fala que o Senhor abençoe Jerusalém como a casa do Senhor, onde estão os tronos de Davi. E quando fala sobre os tronos de Davi, ele está falando a respeito dos descendentes de Davi. Está falando a respeito da dinastia de Davi. Então, nós vemos aqui no Salmo 122, veja que ele fala no versículo 3 assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. 5. Pois ali, em Jerusalém, estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Esse Salmo 122, portanto, nos traz muita luz de como Davi percebe Jerusalém, como a casa do Senhor, como o lugar onde as tribos de Israel se juntam e ali estão os tronos da casa de Davi. Agora, no Salmo 124, ele fala sobre o livramento do Senhor diante dos inimigos. Mas antes de entrarmos mesmo no Salmo 124, vamos aqui completar a ideia de que do porquê esses Salmos 120 ao 134 são chamados de cânticos de peregrinação. Porque quando chega a época da celebração dessas festividades, da Páscoa, do Pentecostes e a festa das cabanas, que também é conhecido como a festa dos tabernáculos, o povo de Israel todo
fazia suas peregrinações para Jerusalém. Além desses salmos serem chamados de cântico das peregrinações, eles também podem ser chamados como cânticos de romagem, porque o povo sai reunido, fazendo romarias, indo para Jerusalém. E, por fim, são chamados de cânticos dos degraus, o Salmo 120 até o Salmo 134, porque Jerusalém fica numa região montanhosa. Então eles sobem em direção a Jerusalém. Por isso o cântico dos degraus, porque eles precisam subir para chegar até a terra, ao território, a cidade de Jerusalém. E esses salmos, que eles são todos eles, esses 15 salmos, eles fazem parte do livro 5 dos salmos. Nós já temos visto, desde o dia 1º de agosto, nós estamos estudando os salmos. Começamos no dia 1º de agosto com o Salmo 1 e hoje, que é dia 3 de dezembro, estamos chegando ao Salmo 124, vendo um salmo por dia. Até o final desse mês, nós vamos ver até o Salmo 150, realizando as leituras e os estudos dos salmos. E nós temos visto ao longo dessa caminhada que o livro de Salmos no hebraico se chama, na Bíblia original se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. Já vimos que os salmos são em número de 150 e que os salmos não têm capítulos. Aqui nós estamos usando uma versão da Bíblia que coloca, como você pode ver na tela, Salmos, capítulo 124. Mas essa descrição dos salmos em capítulos está incorreta. Essa Bíblia está errada. Na verdade, os salmos, eles não têm capítulos como os outros livros. Você chama cada salmo pelo seu número. Salmo 1, Salmo 2. Hoje aqui o correto nessa Bíblia que nós estamos usando deveria ser Salmo 124. Os salmos, no plural, é a reunião de todos os salmos. Cada salmo deve ser falado como Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e assim por diante. Mas nessa Bíblia ficou assim, capítulo 124, e tem outras Bíblias escritas que vão se organizar dessa forma por uma questão de praticidade e para o leitor. O Salmo 124, ele fala sobre... Ele tem a sua estrutura dividida em 4 partes. Ele fala sobre o momento em que nós estamos sendo perseguidos pelos nossos inimigos. O Senhor é aquele que derrama livramento sobre nós. É o Senhor que dá o livramento. É Ele que traz a providência no meio do perigo. Então vamos ler aqui o Salmo 124. O Salmo 124 se divide em 4 partes. Na primeira parte, ele faz uma apresentação em que Davi fala que o Senhor esteve ao nosso lado e por essa razão nós recebemos o livramento em relação aos nossos inimigos. Vamos ver aqui os versículos 1 e 2. Primeira parte. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Versículo 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Primeira parte. O Senhor esteve ao nosso lado. Segunda parte. As ameaças dos nossos inimigos. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então aqui a segunda parte, versículo 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então a segunda parte desse salmo fala sobre as ameaças do inimigo, versículos 3, 4 e 5. Terceira parte desse salmo, louvor pela libertação. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes.
verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Os versículos 6 e 7 apresentam um louvor a Deus, porque Deus trouxe a libertação. Nós vemos logo no versículo 6: Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O Senhor não nos entregou, o Senhor derramou livramento, não deixou que nós fôssemos presos, apesar dos inimigos quererem isso, como está escrito no versículo 3 ao 5, que é a segunda parte. No versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Aqui no versículo 7 fala que o Senhor derrubou o laço, que o Senhor quebrou o laço, e eles não caíram no laço. E o salmo termina com o versículo 8, que é a quarta parte, que fala: O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O interessante desse Salmo 124 é que ele repete a mesma ideia do Salmo 121, que já foi repetida no Salmo 123. O Salmo 121 é muito conhecido por essa frase: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E essa mesma ideia de que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, de que eu vou olhar para cima quando eu estiver passando dificuldades, está no Salmo 122, porque, perceba, o Salmo 122 fala a respeito da fortaleza de Jerusalém. Nós lemos que Davi, que escreveu o Salmo 122, fala que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e ele fala aqui nos versículos 3, 4 e 5 que nós já lemos, que Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Estou lendo aqui na tela os versículos 3, 4 e 5 do Salmo 122, onde Davi está falando que em Jerusalém eles recebem o livramento. Vamos lembrar que Jerusalém fica numa região montanhosa, fica numa região alta. Então, a ideia de eleva os olhos para os montes, aqui do Salmo 121, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, fala que ele vai olhar para o alto. No Salmo 122, ele se alegra quando recebe o convite para ir à casa do Senhor, e ele fala que vamos estar em Jerusalém. Jerusalém fica numa região montanhosa, numa região alta. Aí você entra no Salmo 123, e no Salmo 123 ele começa com a mesma ideia do Salmo 121. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Então ele está falando mais uma vez que ele levanta os olhos para o alto, para o céu, porque é do céu, aquele que habita no céu é que derramará resposta e vitória. Aí você entra no Salmo 124 e ele está falando a respeito do livramento em relação aos inimigos, e que se não fosse o Senhor, eles teriam engolido eles vivos, mas o Senhor os livrou. Então a primeira parte, se não fosse Deus, né, foi Deus que esteve conosco. A segunda parte, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, teriam passado por cima de nós como as águas que passam por cima de nós. Mas eles não passaram por cima de nós. E bendito seja o Senhor, e nossa alma escapou, e no final de tudo, ele traz a ideia que o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O nome do Senhor está em um lugar alto. Ele fez o céu e a terra, como foi escrito no Salmo 121. E o interessante também nessa coletânea é que o Salmo 120 até o Salmo 134 fazem parte desses cânticos dos degraus, dos cânticos das peregrinações.
dos cânticos das romagens. São cânticos que são louvados quando o povo de Israel, quando as tribos estão subindo para Jerusalém, e que Davi escreveu o Salmo 122 e ele escreveu este Salmo 124. Mas nós não conhecemos os autores que escreveram o Salmo 120, o Salmo 121 e o Salmo 123. Então nós vemos que existe Davi e os autores anônimos, desconhecidos, que redigiram, que compuseram o Salmo 121 e o Salmo 123 e que falam a respeito dessa ideia de que eles vão olhar para cima no meio das situações difíceis. Eles vão olhar para Jerusalém, que fica numa região de montanha, ou seja, para um lugar alto. Eles sempre remetem nesses salmos para olhar para o alto, porque é dele que vem, no alto que vem, a vitória sobre as ameaças de todos os inimigos. Os temas principais desse salmo é que é do Senhor que vem o livramento em relação aos nossos inimigos. Não confie no seu braço, não confie na sua força, mas confie no Senhor. Um segundo tema principal desse salmo é que o Senhor está ao nosso lado. Veja que nos versículos 1 e 2 ele fala: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Ou seja, diga Israel, se Deus não estivesse com vocês, o que teria acontecido? Versículo 2 ele repete: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Ele está dizendo: se não fosse realmente Deus de estar ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Mas o Senhor esteve ao nosso lado. E porque o Senhor esteve ao nosso lado, versículos 6 e 7, a terceira parte, nós recebemos o livramento. Então, um tema principal, uma aplicação prática do Salmo 124 é que não tenha medo em relação às ameaças dos seus inimigos, porque eles poderiam nos engolir vivos, eles poderiam ter a sua ira acesa contra nós, como diz o versículo 3. Eles poderiam fazer como se as águas transbordassem sobre nós e a corrente passasse sobre a nossa alma e as águas altas pudessem passar sobre a nossa alma e nós pudéssemos ficar afogados, cercados por eles. Mas nada disso ocorreu, porque o Senhor esteve conosco. O Senhor está com você para dar a você livramento da ameaça dos seus inimigos e você, como na terceira parte desse salmo, vai dizer, como diz aqui nos versículos 6 e 7, que bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, ele não nos deu por comida aos dentes dos nossos inimigos. A nossa alma escapou, como diz o verso 7, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se, o laço já foi quebrado e nós escapamos. Por quê? Porque, no versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Porque a nossa confiança está no Senhor. Então, reconheça que o Senhor está com você. Reconheça e confie no poder de Deus, porque você não está com qualquer um. Você está com o Senhor. Veja que o texto está com o nome do Senhor totalmente em letra maiúscula, destacando que o Senhor é realmente Deus. Ora, se não for o Senhor é realmente poderoso. O Senhor é aquele que realmente dá livramento. O Senhor é aquele que derrota os seus inimigos. O Senhor é aquele que nos ajuda quando nós estamos com uma situação de impotência, de vulnerabilidade, quando nós estamos diante das nossas fraquezas. É Ele que toma a nossa luta e a nossa peleja. Um outro aspecto do Salmo 124 é que quando ele fala duas vezes, tanto no versículo 1 quanto no 2,
Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ele está descrevendo aqui, esse aqui é um aspecto poético do Salmo 124. Nós sabemos que nas poesias você muitas vezes repete frases para dar um destaque na ideia que você está apresentando para quem lê aquele poema. E o Salmo 124 traz essa ideia. Se não fosse o Senhor, se não fosse o nosso Deus. E quando ele fala, se não fosse o Senhor e se não fosse o nosso Deus, ele está chamando a atenção, destacando, apontando com ênfase de que realmente é o Senhor que derrama a resposta de livramento em relação aos nossos inimigos. Então, a estrutura do Salmo 124 tem 4 partes. A primeira parte, se não for o Senhor, versículos 1 e 2. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Versículo 2, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Segunda parte, se não fosse o Senhor, então a primeira parte, o Senhor está conosco. A segunda parte, o que teria acontecido? Quais são as ameaças dos nossos inimigos? Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Versículo 3. Versículo 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Versículo 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então os inimigos teriam nos destruído. Parte 3. Mas eles não destruíram. Então na parte 3, louvor ao Senhor. Porque bendito seja o Senhor que não nos deu por presa, não nos deu por comida aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. E a conclusão, a quarta e última parte desse Salmo 124 é a conclusão. A conclusão é de que, no versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Como nós já dissemos, esse último versículo repete a mesma ideia do Salmo 121, no versículo 1, que fala, eleva os meus olhos para os montes, e repete o Salmo 123, que fala no versículo 1, para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. A mesma ideia de que a resposta vem olhando para o céu. E o Salmo 124, ele termina, ele apresenta a conclusão. Se no Salmo 121 e no Salmo 123, o compositor, que nós não sabemos quem é, nós não sabemos, a Bíblia original não descreve quem é o autor do Salmo 121 e do Salmo 123, mas descreve que foi Davi que escreveu o Salmo 122 e este Salmo de hoje, o Salmo 124. Esses dois salmos foram escritos por Davi, mas isso nos mostra que existia uma ideia em comum no povo de Israel, de que eles, quando passando por situações de angústia, sempre olhavam para o alto, sempre olham para o Senhor. Eles reconhecem ao Senhor e sempre chamam ao próprio Deus para estar nas batalhas com eles. E todos esses salmos, é interessante que eles falam a respeito de olhar para cima, e esses salmos do 120 até o 134, e do qual esses salmos fazem parte, o 121 até o 124, falam de olhar para o alto, e eles usam esses salmos para serem cantados exatamente quando eles estão peregrinando para Jerusalém, justamente quando eles estão subindo, quando eles estão fazendo esse esforço de subir até Jerusalém, que eles cantam esses salmos, referindo-se ao fato de que eles estão sempre olhando para o alto. Então, olhe para o alto, porque é do alto que vem a sua resposta, é do alto que vem a sua resposta, a sua solução, a resolução do seu problema. E se os inimigos estão muito perto à sua volta, dizendo que vão destruí-lo, que vão destruí-la, você pode ter confiança em olhar para o alto, porque é o Senhor que derrubará toda estratégia contra a sua vida. Então, se não for o Senhor ao nosso lado, se não for o Senhor, Ele nos traz a providência, a proteção, o livramento. E nós vamos fazer como o salmista fez aqui. Nós vamos honrar e agradecer a Deus.
a terceira parte, versículos 6 e 7, nós vamos ter essa parte da nossa vida também. Podemos dizer que esse Salmo 124 apresenta as etapas da nossa vida. Na primeira etapa, nós temos confiança no Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Na segunda etapa, os nossos inimigos vêm e fazem as suas ameaças e tentam com toda a força realizar algum mal contra nós. Mas nós, na terceira etapa, agradecemos ao Senhor, porque nada do que eles tentam se realiza. E nós sempre vamos à conclusão: vale a pena olhar para o alto, vale a pena ter Deus como nosso socorro, vale a pena aquele que fez o céu e a terra ser o nosso Senhor. Então, essa é a meditação do Salmo 124 e vamos recordar aqui algumas coisas, que os salmos são chamados de Tehillim na Bíblia original, como eu já falei, e também os salmos se dividem em 5 coletâneas que correspondem a 5 livros. Em muitas Bíblias você vai ver que o Salmo 1 até o 41 formam o livro 1, com todos os salmos escritos por Davi. O livro 2 é formado pelo Salmo 42 até o 72, e você vê que foram os filhos de Coré que escreveram Salmos 42 ao 49, Asaf escreveu 50, Davi escreveu do 51 até o 72, com a observação de que os Salmos 66, 67 e 71, na Bíblia original não está escrito que foi Davi que os escreveu, mas os autores dizem que pela forma como esses 3 salmos foram escritos, também foi Davi que os escreveu. E o Salmo 72 existe uma divisão, alguns dizendo que foi Salomão que escreveu e outros que foi Davi que escreveu. Mas no último versículo do Salmo 72 está escrito: findam-se aqui os salmos de Davi. Então dá de entender que o Salmo 72 também foi escrito por Davi. Então, esses são os salmos do livro 2, do 42 ao 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E praticamente pode ser conhecido como os Salmos de Asaf. Não que todos foram escritos por Asaf, mas Asaf escreveu a maioria, do 73 ao 82. O 83 é de autoria desconhecida, 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré, o 88 foi escrito por Emã e o 89 foi escrito por Etã. O nome de Emã e de Etã estão registrados em 1 Crônicas capítulo 6, onde apresenta a lista dos levitas. Depois disso, você tem o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. A característica dos salmos do livro 4 é que a grande maioria deles são salmos de louvores. Você abre os salmos da Bíblia do capítulo 90 até o capítulo o Salmo 90 até o Salmo 106, não existe capítulo de salmos, né, como nós já comentamos, e você vê que a grande maioria fala sobre cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Com exceção do Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que nós sabemos que foi Moisés que escreveu, o 91, que fala sobre a segurança do Altíssimo, o 94, que fala a respeito da vingança, que ela só pertence a Deus, e o 102, que é um salmo do aflito, que pede socorro para Deus. Todos os demais salmos são salmos de cânticos, que dizem: cantai ao Senhor alegremente, louvai ao Senhor, e que dizem bendizer ao Senhor. Especialmente o Salmo 103, que foi redigido por Davi, fala o tempo todo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o Salmo 104 é de autoria desconhecida, mas ele tem a mesma forma do Salmo 103: bendize ao Senhor. Depois nós chegamos no livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, que é onde nós estamos atualmente. No livro 5, as curiosidades são 3. Primeiro, o menor salmo, o meio da Bíblia e o maior salmo estão no livro 5,
que correspondem aos Salmos 117, que é o menor, o 118 marca o centro da Bíblia e o 119 é o maior salmo da Bíblia. Segunda informação sobre o livro 5. No livro 5, que vai do Salmo 106 até o Salmo 150, nós encontramos o Halel egípcio. O que é o Halel egípcio? Halel se escreve H-A-L-L-E-L. Halel egípcio. O Halel egípcio é o conjunto dos Salmos 113 até 118, que são cantados quando o povo sobe para a Páscoa em Jerusalém, e esses salmos são cantados para recordar que eles foram libertos da escravidão no Egito e foram trazidos para a terra prometida. Esses salmos 113 até o 118 falam a respeito do louvor a Deus, porque foi ele que os livrou de todo esse mal. Terceira informação do livro 5 é que no livro 5 estão os cânticos dos degraus, que são o Salmo 120 até o Salmo 134. Então, essa é uma última observação a respeito dos salmos. É que os salmos, eles, embora o título na Bíblia hebraica seja Tehillim, que significa louvores, não existem só salmos de louvores. Existem salmos que são lamentações, como por exemplo o Salmo 13, que fala: Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Existem salmos que são imprecações, como por exemplo o Salmo 109, que pedem vingança em relação aos inimigos e o mal do inimigo. No Salmo 109, Davi vai chegar até mesmo a pedir que a esposa do seu inimigo fique viúva, os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Mas os salmos imprecatórios são manifestações do coração sincero daqueles que falavam com Deus. Não significa que nós devemos fazer essas orações. A Bíblia é um livro único e ela deve ser lida na sua totalidade. Se uma parte fala uma coisa e a outra parte fala outra coisa, você precisa refletir para chegar a o que a Bíblia quer dizer. Então, quando existem orações imprecatórias pedindo a morte do inimigo, você deve avaliar se nós podemos pedir isso em toda a Bíblia. E vendo toda a Bíblia, Jesus disse: Amai os vossos inimigos, como está escrito em Mateus capítulo 5, verso 44, e Jesus disse nas bem-aventuranças, nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão os filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Deus deseja paz. Ele deseja que as pessoas sejam pacificadoras. Então, se alguém deseja a morte do seu inimigo fazendo imprecação, ele está errado. A imprecação dos salmos serve para revelar que nós devemos ser sinceros com Deus. Abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu tenho vontade de matar aquela pessoa, porque fez o mal para mim. E depois dizer: mas eu peço que o Senhor me ajude, porque o Senhor colocou na sua palavra que devemos perdoar. E existem salmos que são instrução, como o Salmo 15, 24. Quem morará no céu? Aquele que faz a sua vontade, aquele que não difama com a língua, aquele que respeita o próximo. É um salmo instrutório. E existem salmos de revelação, como por exemplo o Salmo 14, que fala que o Senhor criou todas as coisas, o Salmo 19, que fala que o Senhor criou os céus, ele criou a lua, as estrelas, todas as coisas, o Salmo 139, que fala que o Senhor está em todos os lugares, está revelando os atributos de Deus. Então os salmos, eles têm várias formas. São composições que revelam o relacionamento dos seres humanos com Deus. Como se relacionar com Deus. Essa é a meditação de hoje sobre o Salmo 124. Continue firme até o final do ano, nessas meditações até o Salmo 150, que certamente o Senhor tem falado conosco pela leitura dos Salmos. A mensagem de hoje é a de sempre olharmos para cima. Todos os cânticos dos degraus que nós meditamos até agora, do Salmo 120 até o Salmo 124,
falam sobre olhar para o alto. No Salmo 122 não fala expressamente olhe para o alto, mas fala assim, fortaleça-se Jerusalém, e Jerusalém fica no lugar alto. Então, de maneira indireta, está se falando, olhe, se direcione, vá para um lugar que é alto. Olhe para o céu, porque é de cima que vem a sua resposta e a sua solução. Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um vídeo, uma sugestão de vídeo que vai levá-lo para Provérbios capítulo 3. Nesse canal nós sempre dizemos que se você ler e estudar, meditar em Provérbios todos os meses durante 2 anos, você toma decisões mais inteligentes. E se você faz isso por 5 anos, você prospera em todas as áreas da vida. Porque Provérbios tem 31 capítulos. A maior parte dos meses tem 30 a 31 dias. Você consegue realizar a leitura de Provérbios 12 vezes no ano. Mesmo em fevereiro, que tem 28 dias, você pode realizar uma concentração, separar os dias 27 e 28 para ler 2 e 3 capítulos e você consegue terminar a meditação em Provérbios todos os meses. E como estamos aqui no dia 3 de dezembro hoje, nós vamos deixar um vídeo que fala a respeito de Provérbios 3. E nós vamos gravar os próximos salmos até o Salmo 150 nesse mês. E a cada dia, no final, vai ter o vídeo do provérbio do dia. Principalmente dezembro, que tem 31 dias. Nós podemos ter um capítulo de provérbios para cada dia. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.